No vídeo de hoje, a terceira parte do livro Deus age na política do Oriente Médio, Sadat, Begin e a Bíblia, de Dr. Wim Malgo. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Neste vídeo, Paz sem herança, advertência para a igreja, porque a Síria diz não, reconciliação entre Jacó e Esaú, a ligação espiritual entre Egito e Israel, os juízos que ainda virão sobre o Egito, a separação entre os reis do sul e do norte, no Knesset em Jerusalém, reações políticas mundiais, como devemos analisar agora todo o desenvolvimento à luz da Bíblia, e o círculo se fecha. Paz sem herança? Conforme sua promessa, o Senhor fez de Ismael uma grande nação, mas a aliança com Isaque abrange muito mais. Aqui se encontra agora um dos grandes perigos para Israel com relação à oferta de paz de Sadat a Menahem Begin. Quando Sadat discursou diante do Knesset, Ismael ofereceu a paz a Isaque às custas da herança. Apesar das bonitas palavras, ele apresentou a duríssima exigência: entreguem os territórios ocupados, então ficaremos paz. Mas os territórios ocupados não são territórios ocupados, e sim territórios que Deus prometeu sob juramento aos pais de Israel. Nestas semanas, Israel se encontra em grave perigo, pois a entrega das terras prometidas por Deus significa paz sem herança. Mas justamente a tomada da herança é que dá poder de vitória a Israel. Já na antiga aliança, o Senhor prometeu ferir os inimigos com o temor de Deus à medida que Israel ocupasse a terra. Não os lançarei fora de diante de ti, num só ano, para que a terra se não torne em desolação e as feras do campo se não multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti até que te multipliques e possuas a terra por herança. Êxodo 23, do 29 ao 30. Em outras palavras, se cresceres e ocupares a terra, também lançarei para fora os teus inimigos. O problema de Israel, portanto, não é militar. Não se trata, em primeiro lugar, de conseguir ainda melhores armas e aviões. O problema é aliar a imigração. Por isso digo a todo judeu que vive aqui na Suíça, na América, Holanda, Alemanha ou em qualquer lugar fora de Israel: teu lugar é em Israel. Pois quanto mais judeus voltarem à terra dos pais, tanto mais fraco ficará o inimigo. Se, porém, Israel entregar terras para comprar a paz ansiosamente desejada, então enfraquecerá de maneira correspondente, porque estará desistindo da ocupação da herança. Em Números 14, lemos um paralelo que adverte: quando os filhos de Israel retrocederam por medo e incredulidade e desistiram de tomar a terra, mas depois quiseram ir adiante, foram, segundo Números 14:45, batidos pelos amalequitas e cananeus que habitavam na montanha. Eu gostaria de ser corretamente compreendido. Falo aqui do caso em que Israel aceitaria a exigência árabe total apresentada por Sadat e não de uma paz especial entre o Egito e Israel. Israel pode, como já disse, sem problemas, retroceder na península do Sinai até a sua fronteira bíblica sul, sem entregar terras prometidas, mas qualquer paz às custas da herança é falsa. Advertência para a igreja. Em Gênesis 21, o Senhor destaca mais uma vez a diferença entre Isaque e Ismael.
Israel e Egito. Lemos nos versículos 9 ao 12. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Temos também aqui uma advertência para a igreja neotestamentária. Os acontecimentos atuais em Israel são de colossal alcance. A luta em que Israel se encontra atualmente é a nossa luta, pois também nós estamos em perigo de desperdiçar a herança, a segunda bem-aventurança. A herança não é a vida eterna, mas a recompensa, a coroa. Recebemos a vida eterna por pura graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Jesus Cristo a comprou para nós pelo seu sangue derramado na cruz de Gólgota. Mas somente se sofrermos com ele, também com ele herdaremos. Podemos desperdiçar e perder a herança. Pode-se comprar a paz na família, no trabalho, etc., às custas da herança, misturando água ao vinho, fazendo compromissos com o espírito deste mundo, entregando áreas. Mas eu te digo as palavras de Cristo glorificado: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 13, 11. Israel continua vivendo em estado de guerra. Esta guerra somente terminará quando vier o príncipe da paz, o Messias. Dito de maneira neotestamentária, o discipulado de Jesus é uma guerra total contra todos os poderes inimigos que querem aqui nos roubar a herança, a coroa, a glória. Esperamos e oramos que Sadat, a quem não se pode negar coragem pessoal, desista das suas exigências panarábicas e estabeleça uma paz em separado com Israel que corresponda à fronteira sul de Israel. Porque a Síria diz não. Por que a Síria não participa? Isso logo fica claro quando pesquisamos a origem. Eles descendem de Naor, irmão de Abraão. Passadas estas coisas, foi dada notícias a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz filhos a Naor, seu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, do qual descendem os sírios. Gênesis 22, 20 e 21. O pai destes filhos, cujo nascimento é aqui informado a Abraão, não saiu com ele de Ur quando ouviu o chamado do Senhor: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a casa que te mostrarei. Gênesis 12, 1. Naor, portanto, não seguiu o caminho da fé com seu irmão, mas ficou na Mesopotâmia. Depois viu e ouviu com seu irmão Abraão, viu como seu irmão Abraão havia sido grandiosamente abençoado por Deus. Isso deve tê-lo enchido de inveja, pois é revelador que seu nome significa furioso. Podemos também dizer furioso de inveja e ciúmes. Pessoas que têm inveja e ciúmes no coração são as mais difíceis. Elas são as mais irreconciliáveis, as mais fanáticas. De tal homem descendem os atuais sírios, tão irreconciliáveis diante de Israel e que odeiam o povo judeu. Este é o motivo porque ainda não participam dos esforços de paz de Sadat. Logo que uma pessoa segue todo o caminho da fé, como Abraão, logo que ela confia unicamente no Senhor, terá contra si os Naor, os furiosos que a odeiam sem que ela saiba por quê. Tais Naor muitas vezes são crentes, ficam satisfeitíssimos quando encontram uma suposta falha e já começam a denegrir e contar adiante. Eles reagem assim porque foram atingidos na própria consciência e não seguiram ou não seguem o caminho completo. Romanos 2 e 1.
Reconciliação entre Jacó e Esaú. Não devemos agora pensar que a visita de Sadat a Israel seja um acontecimento isolado em si mesmo. É o que demonstram as conversações no Cairo e as demais consequências. Tais grandiosas ocorrências têm sua própria dinâmica. Elas encontram sua continuação nos acontecimentos seguintes. Assim também, os dias 19 e 20 de novembro de 1977 têm suas raízes proféticas no passado. O encontro entre Sadat e Begin coincidiu de modo interessante com a época em que, segundo o plano de leitura, lia-se Gênesis 33 em todas as sinagogas de Israel. A reconciliação entre Jacó e Esaú. Quando Jacó, com todos os seus bens, quer voltar à terra dos pais, é-lhe dito que seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro com 400 homens, Gênesis 32 e 7. Então ele fica atemorizado e experimenta seu Peniel. Deus luta com ele e ele luta com Deus. Finalmente ele se segura no Senhor e grita: "Não te deixarei ir se me não abençoares." Gênesis 32 e 26. Então ele recebe o nome Israel. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel. E então Israel encontra seu irmão Esaú. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou-o. E choraram. Gênesis 33, 3 e 4. Esta foi a reconciliação. Se este é o fundo profético da reconciliação entre Egito e Israel, entre Ismael e Isaque, temos que olhar as suas consequências para compreender o que continuará acontecendo entre Israel e Egito. Não podemos deixar de ler Gênesis 33, do 12 ao 14, porque após o ato de reconciliação, Jacó e Esaú têm um diálogo. Esaú começa dizendo: "Partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti." Porém Jacó lhe disse: "Meu senhor sabe que estes meninos são tenros e eu tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e seguirei guiando aos poucos, guiando-as pouco a pouco." E adiante lemos: "Assim voltou Esaú aquele dia a Seir pelo caminho por onde viera." Trata-se, portanto, de uma reconciliação sem que os reconciliados depois tenham andado juntos. Assim também será com o Egito e Israel. Eles se aproximaram, mas não concordaram realmente. Seus caminhos se juntarão somente quando tiver chegado o Príncipe da Paz, quando o Senhor Jesus Cristo tiver regressado a Israel com sua igreja. Em grande poder e glória estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, diz o profeta Zacarias, capítulo 14, 4. Também este grandioso acontecimento, que ainda está adiante de nós, tem raízes proféticas. A ligação espiritual profética entre Egito e Israel. Existe uma maravilhosa, inseparável ligação espiritual profética entre Egito e Israel através da Igreja de Jesus. Como é possível? Para entender isso, é preciso novamente lembrar a biografia de José, acrescentando: quando José foi exaltado e elevado ao trono do Egito, havia somente Faraó acima dele, assim como o Senhor Jesus, que estava subordinado somente ao seu pai. E então está escrito de maneira tão simples: "E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On." Gênesis 41 e 45. Zafenate-Paneia significa Salvador do mundo. José, este Salvador do mundo, recebe, portanto, uma egípcia, uma gentia, por esposa. Interessante é que ela é uma filha de Potifera, sacerdote de On. On é o antigo nome da cidade de Heliópolis, isto é, Cidade do Sol, e que era próxima ao atual Cairo.
E vejam a desconhecida moça egípcia com o nome gentil Azenate, que significa algo como pertencente à deusa Neith. Recebe um novo nome de José e é elevada como sua noiva. Ela representa profeticamente a Igreja de Jesus dentre os gentios, pois nosso Salvador do mundo, nosso Zefenat Paneia, recebeu também do Pai sua Igreja noiva dentre todas as nações. O próprio Senhor Jesus diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. João 17,6. A igreja toda é a noiva, a Azenate do José Celestial. José também deve ter procedido como o Senhor Jesus. Ele deve ter manifestado o nome do Pai à sua mulher. Nós, tu e eu, pertencentes aos ídolos, perdidos, mortos em pecados e transgressões, formamos agora a igreja noiva que tem um novo nome. Estou convicto que Deus, o Senhor, não revelou por acaso no Egito, em tempos antigos, esta singular figura da igreja de Jesus. Assim, nós que somos membros da Igreja de Jesus estamos profeticamente incluídos na futura união do Egito com Israel, pois Isaías 19, do 23 ao 25, se realizará maravilhosamente quando o Senhor Jesus voltar com sua Igreja. Os juízos que ainda virão sobre o Egito. Antes que o Senhor Jesus volte, entretanto, o Egito ainda passará por pesados juízos por causa de todo o mal que fez a Israel. Em Isaías 19, do 1 ao 17, são descritos detalhadamente os juízos que virão sobre o Egito. Ezequiel 29, do 8 ao 10 e Ezequiel 12, do 12 ao 14, descreve a intensidade e o tempo dos juízos. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre ti a espada e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor, visto que disseste: o rio é meu e eu o fiz. Porquanto tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio de cidades desertas, se tornarão em desolação por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e os derramarei pelas terras. Mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos, ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, à terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. O juízo da dispersão por 40 anos ainda não se cumpriu. Ele ainda está por ocorrer. O Egito se diz hoje a maior nação árabe, mas, segundo a palavra acima, virá um tempo em que será somente um reino humilde. Os 40 anos de dispersão são um castigo leve em comparação com aquilo que Israel passou, pois Israel ficou mais de 2000 anos espalhado entre todas as nações. Até onde compreendo a Escritura, essa dispersão do Egito acontecerá após a volta do Senhor. Não devemos pensar que imediatamente após a volta de Jesus com a igreja em grande poder e glória, sem qualquer período transitório, será estabelecido o reino da paz. Haverá um certo período de transição, pois já o salmista fala disto, e o profeta Isaías anuncia: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Isaías 2:4. Então virá, portanto, a prestação de contas. O mesmo ocorre com o arrebatamento e as bodas do Cordeiro. Também as bodas do Cordeiro não serão realizadas imediatamente após o arrebatamento. Primeiro vem a prestação de contas, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Nossa vida, tudo o que fizemos ou deixamos de fazer, passará pelo fogo provador. Então se demonstrará o que é ouro, prata, pedras preciosas e o que é madeira, feno, palha. O dia o demonstrará, 1 Coríntios 13:11 e seguintes. Então serão revelados os vencedores. Após
após a volta do Senhor com sua igreja noiva, ele se dará a conhecer aos seus irmãos. Eles o verão, aquele a quem traspassaram. Depois vem a prestação de contas dos povos, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25:40. Cada povo terá que comparecer a este julgamento. Os suíços, os alemães, os holandeses, os árabes, os egípcios, etc. Já vimos o castigo dos egípcios, mas o final será somente glória também para os egípcios. Isaías 19:25. Sem dúvida, foi por condução divina que durante os dias da visita de Sadat, não somente se lia Gênesis 33 nas sinagogas, mas que também os árabes, nestes mesmos dias, celebravam a festa chamada Id-ul-Adha, onde equivocadamente acham que Abraão sacrificou Ismael e não Isaque, Gênesis 22. Mas, de qualquer maneira, a confrontação da visita de Sadat e do sacrifício de Abraão tem profundo conteúdo profético, pois quando Deus, o Senhor, quer fazer algo maravilhoso com um povo ou uma pessoa, mas este povo ou esta pessoa antes ainda tem que passar por algo pesado, ele, na sua misericórdia, sempre dá um adiantamento da glória futura. Assim, por exemplo, resplandece em Gênesis 22 o alvorecer da libertação dos pecados pela substituição. Neste capítulo, Deus prova a Abraão, dizendo-lhe: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto para um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 1 e 2. Ele teria que sacrificar seu próprio filho, que Deus lhe havia prometido anos antes. Mas Abraão passou por esta prova. No momento em que ia matar o filho, ouviu uma voz do céu: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Gênesis 22, 11 e 12. É como se Deus tivesse representado na pessoa de Abraão o seu maravilhoso amor que tem por todos nós. Deus não poupou seu filho unigênito por nossa causa, mas o entregou para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Quando então Abraão se voltou no monte Moriá, viu um carneiro preso entre os arbustos. Então lemos: tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Gênesis 22 e 13. Assim a redenção foi figurada neste momento, onde no futuro foi construído o templo. Uma observação à margem. Também nós aguardamos uma grande glória. O melhor ainda vem. Deus, o Senhor, deu aos seus filhos um adiantamento desta glória, e este é o Espírito de Jesus Cristo, em quem também vós, tendo nele também crido, fostes selados com o seu Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14. O Espírito de Jesus Cristo é, portanto, o penhor da nossa herança. Se, porém, o próprio Espírito de Deus é um adiantamento da glória que nos espera, e este Espírito já é tão glorioso, quão grande deve ser a glória final. O parentesco direto entre Israel e Egito. Israel certamente não está consciente sobre quanto é aparentado com o Egito, pois duas das tribos de Israel, Efraim e Manassés, são meio egípcias. Efraim e Manassés eram os dois filhos de José e sua mulher egípcia Asenate, e nasceram no Egito. Gênesis 41, do 50 ao 52. Quando o velho patriarca Jacó estava à morte no Egito, vendo chegar José com seus dois filhos, esforçou-se e se assentou, fazendo uma solene declaração profética. Ele disse a José quanto a estes meio-egípcios: agora, pois, os teus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Ruben e Simeão. Gênesis 48 e 5.
Não é maravilhoso? Aqui temos um pedaço do Egito no meio de Israel. Vemos aqui profeticamente como o Egito e Israel serão unidos intimamente quando o Senhor voltar. Chama atenção também a singularidade da bênção com que Jacó abençoa Efraim e Manassés. O mais novo é colocado no lugar do mais velho, pois Jacó cruza suas mãos de modo que sua mão direita se encontra sobre a cabeça do mais novo. José quer impedir isto, mas Jacó não muda de atitude e diz: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande, contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Gênesis 48:19. Vemos a singularidade da bênção em Gênesis 48:20. Lá está escrito: Assim os abençoou naquele dia, declarando: Pois vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. Em outras palavras, o patriarca de Israel apresentou Efraim e Manassés, esses meio-egípcios, como exemplos de grande bênção. Isto prova novamente que o Egito e Israel no futuro terão bênção comum. Resta-me ainda mostrar que o amor especial de Deus era e é destinado a Efraim. Depois, no Antigo Testamento, Efraim era o nome carinhoso com que Deus chamava o povo rebelde. Assim o Senhor diz em Jeremias 31:20: Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias? Pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se-me o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Em todos os detalhes do passo que o Egito deu em direção a Israel, vemos a ação e o amor de Deus. Nem Israel nem o Egito têm noção de quantos são objetos do infinito amor de Deus, mas a vinda do Senhor o manifestará. Israel e Egito se converterão ao Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. A separação entre os reis do Sul e do Norte. Temos que analisar bem o que acontece hoje quanto ao cumprimento de diversas profecias, pois os acontecimentos se precipitam. Tudo que até agora só corria lentamente se acelera. Isto sempre é assim no plano de salvação. Durante algum tempo, fica tudo quieto e repentinamente a palavra do Senhor se demonstra novamente real. Eu, o Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Isaías 60:22. Hoje vemos a separação ou ruptura entre os reis do Sul, o Egito e os Estados Unidos, e os reis do Norte, a Síria, o Iraque e a União Soviética. Esta ruptura hoje é muito clara. Neste sentido, um diário israelense escreveu no dia 4 de dezembro de 1977. O presidente egípcio disse numa entrevista publicada no jornal egípcio Outubro que a Síria não está interessada na paz no Oriente Médio. Ele comparou os sírios e os outros estados árabes que se opõem aos seus esforços de paz com camundongos ou macacos que dançam segundo a música soviética. Como prova para sua afirmação, Sadat lembrou as dificuldades que a Síria já havia criado com relação às decisões sobre os documentos de trabalho americano-russo e americano-israelense. Ele acrescentou que o motivo dos países que se opõem aos esforços de paz é um único: a inveja. Sadat frisou que somente o Egito está em condições de influenciar decididamente os acontecimentos no Oriente Médio. E sobre o presidente sírio, Hafez el-Assad, ele disse: os países que se opõem à paz perderam tudo, mas o maior perdedor é o presidente Assad, que perdeu ao Egito e a mim. Este desenrolar mostra, portanto, claramente que o rei do Sul, o Egito, atrás dele estão os Estados Unidos, está se separando dos reis do Norte, Síria, Iraque e, com eles, a União Soviética. Quão profundo já é o abismo entre o Egito e a Síria, ou seja, entre os reis do Sul e do Norte, demonstram as seguintes explanações de Sadat.
Em outubro de 1973, os sírios lutaram 2 dias e depois calaram suas armas. O Egito suportou todo o peso desta guerra. Quando depois se falava dela, descrevia-se tanto o Egito como a Síria como vencedores. Nós nos calamos para evitar constrangimentos à Síria, mas isto foi injusto para nós. Sadat apresentou ao repórter as perguntas retóricas. O que afinal o IM do Sul pode oferecer? Com que pode lutar? O que Boumediene da Argélia pode fazer de uma distância de milhares de quilômetros? Em que o Iraque pode ajudar? O que pode justamente Gaddafi? Jogar os israelenses ao mar? Em qual mar? E com que força? Quando se perguntou a Sadat por que não havia se aconselhado com ninguém antes de ir a Jerusalém, ele respondeu: ninguém me pediu conselhos quando foram elevados os preços do petróleo. No Knesset, em Jerusalém. Na noite anterior ao início das conversações no Cairo, estivemos no coração do mundo, o Knesset. Logo após minha volta a Haifa, anotei minhas impressões. No Knesset, o parlamento israelense, onde já estivemos diversas vezes, havia agora uma atmosfera especial. Tudo era tão diferente. Enquanto conversávamos com o ex-chefe do Estado-Maior, Bar-Lev, observávamos uma intensa movimentação, uma confusão de vozes. Dominava uma atmosfera de expectativa. Perguntamo-nos o que Israel espera? No diálogo com Bar-Lev ficou evidente: Israel espera pela paz. Amanhã à noite, 12 de dezembro de 1977, a delegação israelense, chefiada por Ben Elissar, o secretário pessoal do primeiro-ministro Menahem Begin, voltará para o Cairo. Nós o vimos como se movimentava apressadamente pelo edifício do Knesset, conversando aqui e ali, e ultimando os preparativos para sua importante missão como chefe da delegação israelense, encarregada de negociar a paz após 30 anos de estado de guerra. Depois entramos no plenário do Knesset. Um amigo deputado e amigo pessoal de Begin, seu companheiro de lutas no movimento subterrâneo Irgun, em 1940, nos possibilitou isso. O primeiro-ministro Begin discursava sobre os sofrimentos dos judeus na União Soviética. As arquibancadas do público atrás do vidro à prova de balas estavam lotadas até o último lugar. Sentamos na frente e podíamos olhar diretamente para o salão do Knesset. Assim vimos os diversos homens do governo, o ministro do exterior, Moshe Dayan, magro e cansado, o ministro Burg dos assuntos religiosos, pensativo, o ministro da agricultura, Aric Sharon, introspectivo. Apesar de não podermos acompanhar completamente o discurso do primeiro-ministro Begin, percebia-se sua comoção interior. Ele mesmo declarou havia passado 8 anos em prisões soviéticas e sabia o que isto significava. Também conclamou o mundo a nunca calar com relação aos prisioneiros de Sião na União Soviética. Rádio e TV estavam presentes e seu discurso foi transmitido. Um dos poucos deputados comunistas respondeu-lhe que na União Soviética não havia antissemitismo, mas logo foi interrompido por altos gritos. Várias vezes o presidente do Knesset teve que chamar à ordem com batidas de martelo. Mas o barulho aumentava cada vez mais, principalmente entre o público nas arquibancadas. Ouvia-se gritos de protesto e revolta. E não era de admirar, pois essas pessoas eram principalmente emigrantes da Rússia que haviam experimentado na própria pele o que significa viver sob a escravidão comunista. Eu notei que o primeiro-ministro Begin, durante o discurso do comunista, várias vezes se voltou para o público, deitando o dedo sobre os lábios paternalmente, pedindo silêncio. Depois sorria, o tumulto aumentava, a atmosfera estava emocionalmente carregada.
Por um lado, porque aqui um servo de Moscou expressava mentiras grosseiras, e por outro lado, pela lembrança de muitos irmãos e irmãs que gemem em seu sofrimento na União Soviética, desejando poder emigrar para Erez, Israel. Após a sessão, fomos levados à cantina dos deputados e apresentados ao primeiro-ministro Begin. Quando ele nos apertou a mão, disse: "Bem-vindos à nossa terra." Depois ainda conversamos demoradamente em nossa mesa com o seu companheiro e amigo sobre as promessas que Deus fez na sua palavra com relação a Israel e nas suas fronteiras e nas fronteiras bíblicas. A tensão e a expectativa no Knesset eram palpáveis. E não era de admirar. A imprensa israelense falava das esperanças. No dia anterior, o primeiro-ministro Begin havia dito no Hotel King David, onde havia realizado uma conferência de imprensa conjunta com o secretário de Estado americano Cyrus Vance: "Há razões para otimismo." Reações políticas mundiais. Enquanto isso, Gaddafi propaga na Líbia um golpe no Egito e anuncia: Sadat será derrubado. Israel e o Cairo atrapalharam a política americana porque a visita de Sadat a Jerusalém colocou Washington diante de um fato consumado. Também Moscou foi eliminado pelo contato estabelecido entre Sadat e Begin. Percebeu-se em Jerusalém e no Cairo que o Kremlin sabotaria qualquer entendimento árabe e israelense. Em Genebra, a União Soviética é co-dirigente da conferência, mas no Cairo, Moscou, não tem direito de opinião a não ser que no último minuto tivesse mudado de atitude e mandado um representante para lá. Este não foi o caso, como sabemos, apesar de em Washington se perseguir ainda um acordo geral com todos os países árabes e os palestinos. Não é impossível que se prevaleça a intenção de Israel de alcançar a paz em fases através de vários acordos em separado. Genebra morreu, disseram círculos bem informados em Washington. Enquanto isso, a União Soviética se esforça sobremaneira para manter o perigo de conflito no Oriente Médio. Na Síria já se encontrariam tanques T-72 da União Soviética. São os mais modernos modernos tanques soviéticos que até agora não haviam sido fornecidos nem aos países do Pacto de Varsóvia. Somente a Síria e a Líbia receberão estes tanques. Agências de notícias de Washington informam: a União Soviética declarou-se disposta a fornecer aviões de transporte militar a jato ao Iraque. Trata-se de aparelhos IL-76 de 4 turbinas, pelos quais a Polônia e a Tchecoslováquia esperam até hoje, em vão. A viagem de Sadat continua agitando todo mundo, e a Conferência do Cairo cria grandes esperanças e muitas expectativas, não somente em Israel, mas também entre muitos outros povos que desejam verdadeira paz. Ninguém se admira da atitude negativa e inimiga que Moscou demonstrou diante da iniciativa egípcia. Personalidades egípcias acertaram completamente quando disseram que Moscou não quer a paz no Oriente Médio, porque então os povos da região não dependeriam mais da ajuda e das armas do Kremlin. Mas como ficou demonstrado, também a França, apesar da nova situação no Oriente Médio, continua fazendo um jogo estranho. Ao invés de saudar a iniciativa de paz, as personalidades de destaque da administração francesa realizam uma verdadeira dança sobre ovos, dando declarações mornas que não expressam apoio à ofensiva de paz, e sim se equivalem às dos países árabes, que ainda não decidiram a qual grupo árabe darão seu apoio, se aos favoráveis ou aos adversários da iniciativa de paz. O vice-presidente egípcio é esperado em Paris para conversações com o presidente francês. Ainda não está claro se, como resultado deste diálogo, haverá uma mudança na atitude da França. Os franceses, evidentemente, fixam seus olhos, em primeiro lugar, sobre as vendas de armas a vários estados árabes do campo radical, os adversários da política de Sadat, Iraque e Líbia.
Essas transações parecem ser mais importantes para os franceses do que as transações de paz. Com esta orientação, a França se aproxima muito da atitude soviética, apesar de Paris ser mais discreta e não divulgar as coisas com estardalhaço de Moscou. São estas as conclusões de um jornal israelense. Enquanto isso, o presidente americano encontrou-se com Sadat em Assuan, de modo que a iniciativa de paz já tomou contornos mundiais. Como devemos analisar agora todo o desenvolvimento à luz da Bíblia? Deus fez tudo bem a seu tempo. Por exemplo, a inimizade irreconciliável entre a Líbia e o Egito já pode ser encontrada na Bíblia. É altamente revelador o estudo de Daniel 11, 44. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, isto é, o anticristo, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também nas terras gloriosas, esta é a terra de Israel, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá sua mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Isto significa que também o Egito, como confirmam outras passagens bíblicas, ainda será julgado. E lemos adiante: apoderar-se-ão o anticristo dos tesouros de ouro e prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Pela última frase, percebemos que a Líbia, em conjunto com a Etiópia, continuará inimiga do Egito, e isto além do tempo do anticristo. Assim, o cumprimento da palavra profética assume contornos cada vez mais claros no Oriente Médio. Por um lado, toda a movimentação para alcançar a paz entre Egito e Israel é de alegrar, mas, por outro lado, abriga, eu repito, grandes perigos. Eu disse isto também no diálogo com o ex-chefe do Estado-Maior do Exército de Israel, Bar-Levi. No futuro, Ismael veio a Isaque para oferecer-lhe a paz às custas da herança. Ele duvidou disso, mas permanece o fato de que Israel se encontra num período muito difícil, pois se a paz surgir antes da volta do Messias, será uma paz aparente. Sim, é a paz da qual diz a Escritura: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. 1 de Tessalonicenses 5:3. Oremos, portanto, tanto mais pelo governo de Israel e principalmente pelo primeiro-ministro Menahem Begin, para que permaneça firme na sua posição bíblica atual de não entregar um palmo do território de Erez Israel para comprar uma paz enganadora. O círculo se fecha. Encontramo-nos hoje numa grandiosa finalização de diversos acontecimentos. Em 1973, durante a guerra do Yom Kippur, o general israelense Arik Sharon, agora ministro da Agricultura, cruzou o canal de Suez e tomou a terra de Gósen, no Egito. Com isso, Deus, o Senhor, havia fechado um círculo, pois a terra de Gósen, como já foi citado, era a terra onde os filhos de Israel, há quase 3 milênios, viveram como escravos. Em 1973, o Senhor os fez voltar, como se quisesse dizer: eu sou o Senhor que vos libertou do Egito. Com isto, fechou-se um círculo do plano de salvação. Na saída dos filhos de Israel, fechou-se o círculo da sua escravidão. Em 1973, houve para Israel, na ocupação de Gósen, por vontade de Deus, algo como um curso de repetição, e no Natal de 1977, pela primeira vez, um chefe de governo israelense foi a Ismaília, que também se encontra em Gósen, para afirmar o direito de Israel sobre a sua terra diante do moderno faraó egípcio. Depois que o Senhor Jesus havia nascido e, por ordem do Senhor, havia sido levado ao Egito pelos seus pais, fechou-se outro grandioso círculo. Séculos antes, acontecera, como já vimos, a libertação de Israel da escravidão por meio do sangue de um cordeirinho, Êxodo 12.
Por mão poderosa, Israel foi tirado do Egito. E então, na plenitude dos tempos, o Senhor mesmo faz com que o seu filho seja levado ao Egito, apresentado assim o Salvador ao Egito. Também este é um círculo que naquela época se fechou logo após o Natal. Em Mateus 2, 14 e 15 está escrito: Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Mateus cita aqui Oséias 11 e 1. Assim, Israel foi antigamente libertado da terra de Gósen pelo sangue de um cordeirinho, mas o próprio cordeiro não era visível. Séculos depois, Deus mesmo levou seu filho ao Egito e assim o Salvador estava no Egito. Então, ele o traz de volta a Israel para realizar a obra da redenção. E hoje, os acontecimentos que desabam sobre nós e se desenvolvem em ritmo acelerado dizem alto: o último círculo está se fechando. Isto é expresso em Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Se ainda não aceitaste Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, João 1:12, se ainda não conheces a maravilhosa certeza de salvação, Deus te chama como nunca antes através dos claríssimos sinais no Oriente Médio. Utiliza a porta da salvação ainda aberta, que é o próprio Jesus. O tempo da oferta da graça se aproxima rapidamente do fim. Em Gênesis 7:16, vemos o fim da oferta da graça de então. E o Senhor fechou a porta após ele. Noé, o pregador da justiça, advertiu continuamente os seus contemporâneos, admoestando-os seriamente para que entrasse com ele na arca. Mais milênios depois, o Senhor Jesus diz que não perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Eles não prestaram atenção à porta que estava se fechando, e quando perceberam, era muito tarde. Por isso te digo, prezado leitor, mais uma vez insistentemente, a porta que agora ainda está aberta está fechada. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.